tá bom? Bom dia, professora Rita. Bom dia, maravilhosa. Tudo bem? Tá no Tudo friozinho bem? aí, professora? Ai, aqui tá bem congelante, Pois aqui tá mas, congelante porque o ar tá no 18. ai, que gostoso. Bom, eu adoro o frio, né? Então, para mim tá gostoso também. Mas o calor aqui da reunião de todos os eleitoralistas Isso, certamente vai nos aquecer. muito bem. Tenho Já estou certeza que vendo, será maravilhoso, professora. eu acabei de ouvir seus informes, que vamos aguardar 5 minutinhos. Estou vendo tanta gente querida aqui. Olha aí, muitos Dando bom alunos, né? dia. Já vi muita gente querida aqui assistindo. Obrigada aos que estão aqui para nos prestigiar. Muita gente muito querida. Vou só aguardar o nosso presidente fazer a fala inicial de abertura, Certo, esperar uns minutinhos até o pessoal conectar. tá certo. Aí a gente vai administrando aqui nosso tempinho. Eu vou deixar. Eu não vou conseguir, Stephanie, Hum, olhar chat, nada, não, professora, porque pode você deixar que eu tô domina tudo aí. coordenando aqui. Pode ficar tranquila que eu estou coordenando tudo aqui. Estou de olho. Tá, Estou eu já de vou olho aqui em deixar. tudo. Deixa eu deixar as telinhas aqui já no ponto de entrada também, porque aí a hora que a gente for começar, eles já estão aqui prontinhos. Vi que você já falou do material que vai disponibilizar ao Isso. final. Perfeito. Você Já já vou falar do nosso presente. tá. Tá, presente especial. Ai, que delícia, que delícia. Daqui a Querida, pouco, daqui a tá. pouco. E o áudio tá bom também, né? Alberto Tá, falou que estava bom. tá bom o É que São áudio, Paulo vídeo? acaba tendo muito barulho externo, mas eu tentei deixar o mais abafadinho possível aqui para não atrapalhar a gente. Bom dia, meu presidente. Bom dia a todos, bom dia, doutora Stephanie, bom dia, professora Rita. Bom Satisfação dia! Como imensa tê-la vai, conosco. presidente? Obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra. Vamos aguardar mais um minutinho, doutora Stephanie, só para ter uns 3 minutos de tolerância, né? Sim, senhor. Lenise ali, ó, no trânsito e ligadíssima. Beijo, minha querida. Muito bom você estar aqui. Leidiane, muita gente querida. Nem vou falar mais nomes. Aluna fiel. É, nem vou falar mais nomes, porque estou vendo tanta gente aqui que a vontade de dar um abraço em todos. Professora, a senhora está precisando vir aqui pegar um calor com a gente, É, viu? Tô achando, tô também acho, achando. Né, também acho. Denise, doutora Leidiane? Vamos fazer aí um encontro presencial aqui com a professora Rita. Quando ela não vem, eu vou lá. Pois é, a gente vai atrás, né? É, Eu vou lá. é, Vou bater em São Paulo. é mesmo, há muitos anos já. Quando ou eu estou aí ou ela está aqui, mas assim, não existe um ano eleitoral que a gente não se encontre, ou lá ou aqui. Sim. Mas com a próxima eleição municipal, a gente consegue fazer algumas coisas melhores, né, mais diversificadas. Eleições gerais, a gente centralizou cursos completos em São Paulo e Maranhão.
mas as palestras estão indo aí, na medida do possível, por todos os estados que eu estou conseguindo, eu estou indo. Bom, pessoal, superados os 3 minutos aí de tolerância, para quem não me conhece ainda, aqui Gilcimar Cursino Beckmann, eu sou advogado, atual presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui da OAB Tocantins, e eu inicio esse momento agradecendo aí todos os membros da comissão, né, e faço aqui uma alusão especial à doutora Stephanie, que por compartilhar conosco esse momento e na condição de mediadora, de ter aceitado também representar aí a nossa comissão num evento especial para todos nós, né? Faço aqui também agradecimento, registro a presença dos membros do IDETO, Instituto de Direito Eleitoral aqui do Tocantins, o qual falo na pessoa do nosso presidente, doutor Márcio Gonçalves. Faço aqui também os meus agradecimentos a todos os membros do Conselho Regional de Contabilidade, e aqui com menção especial ao doutor Tiago Schuller, representante aqui hoje do CRC, e representando também a presidente Celi Regina. Muito obrigado. Agradeço a presença também de todos os servidores aqui do TRE local, os servidores da Procuradoria Eleitoral, e, enfim, todos os colegas advogados aqui de Palmas, Araguaína, Gurupi, de todo o estado. Nós sabemos aí a dificuldade de nominar todos, né? Conto também aqui com a presença de alguns contadores aí do interior, nosso amigo irmão Fred aqui, o Gleice também lá do município de Combinado, acredito que está aqui, o Fred lá de Arraias, enfim. É um momento de agradecimento a todos, e um agradecimento especial à professora Rita, né? Professora, pensa num evento bom de ser trabalhado até chegar a esse momento. Por quê? Porque quando se lança o convite e diz, olha, com a professora Rita Gonçalves, é só elogio e não tem quem recuse o convite. Então, para nós aqui da comissão, foi muito bom fazer esse convite, convidar as pessoas, tanto através do Instituto do IDETO, que são nossos parceiros no evento, como também do CRC. Então, é com muita alegria que nós recebemos a senhora e, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Eu vou, doutora Stephanie, aqui abrir o doutor Márcio Gonçalves, que é o presidente do IDETO, vou aqui conceder 3 minutos de fala, doutor Márcio. Obrigado, doutor Gilcimar. Bom dia a todos. Estava terminando aqui uma audiência, entrei agora. Quero aqui parabenizar aí a palestrante por ter disponibilidade vindo aqui, né, fazer essa palestra para nós, doutor Gilcimar. Parabenizar também a comissão eleitoral pelo evento, né, a formação, ela deve ser constante, né, inclusive é um dos nossos lemas a seguir da advocacia, sempre estar em constante formação, especialmente na área do eleitoral, que eu, particularmente, sou apaixonado dessa área, a gente milita e está sempre mudando, sempre em constante modificação. A parte de prestação de conta, ela traz muito viés subjetivo, né? E a gente sempre, quando vai defender alguma situação, a gente tem visto que o mundo real é diferente do mundo ideal, né? Então, o que está na resolução é uma maravilha, mas para quem está sentado no gabinete lá em Brasília, no ar-condicionado, vendo os carros passando naquelas avenidas bonitas, mas o mundo real de Taipas, de Barrolândia e de outros municípios mais pequenos no Tocantins é totalmente diferente da resolução. E, às vezes, a gente vê nos julgamentos as análises de prestação de contas sendo levadas a ferro e fogo pela resolução, desconsiderando a realidade, né? Então, acho que... E aí os partidos e candidatos são punidos por regras, não sei se existe essa palavra, mas incumpríveis, né? Em algumas situações incumpríveis, né? Que, infelizmente, no interior não é tão fácil quando se pensa. Quando se fala de eleições gerais,
talvez nem tanta dificuldade, porque geralmente as contas são na capital, os partidos e candidatos todos têm uma boa estrutura jurídica e contábil, então nós não temos tanta dificuldade. Mas essa prestação de contas, quando ela é no municipal, aí o problema é grande. Então, assim, essa constante troca de ideias, de formação, isso engrandece, né? Talvez, muitas vezes até leva as orientações que saem em debates levam para o TSE e, às vezes, conseguimos mudar algumas coisas. Então, assim, desde já, quero parabenizar a palestrante por ter vindo aqui, parabenizar o doutor Gilcimar pela iniciativa aí de estar sempre fazendo os eventos em parceria com o IDETO, e o IDETO, então, agradece a parceria e deseja, desde já, sucesso neste evento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Vou conduzir a palavra também aqui ao doutor Tiago Schuller para 3 minutos. Doutor Tiago, o senhor pode ficar à vontade. O senhor está sem áudio. E o doutor Tiago, para quem não conhece, é que também parceiro nosso nesse evento, do Conselho Regional de Contabilidade. Vocês me ouvem agora? Agora sim. Agora sim. Bom dia, doutor Gilcimar, bom dia a todos os participantes. É um prazer participar desse evento aqui com a professora Rita. Queria agradecer o convite, a parceria da OAB, junto ao nosso Conselho Regional de Contabilidade, e em nome da nossa presidente, Celi Leobas, desejar um excelente evento, muito proveitoso, e que seja enriquecedor, né, todos esses ensinamentos que a professora Rita Gonçalves, ao longo dos anos, vem prestando para os contadores, para os advogados, operantes aí da nossa prestação de contas eleitoral, que a cada eleição, como falou bem o doutor Márcio, aí, inova bastante, né, altera-se muita coisa, há novos entendimentos, novas interpretações, e acaba sendo um desafio para nós. E essa engrenagem toda aí, a gente acha que vai ser mais simplificada agora com os ensinamentos da professora Rita. Tá? Obrigado e estimo um excelente evento a todos nós. Muito obrigado, doutor Tiago. Muito obrigado, doutor Tiago. E conduz a palavra agora a doutora Stephanie Cristina, que vai mediar a palestra da doutora Rita. E muito obrigado a todos. E boa palestra. Obrigada, presidente. Obrigada, doutor Tiago. Agradeço a presença do doutor Tiago, que é um dos percussores aí do caminho contábil na área municipalista. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, já vou fazer aqui a leitura do currículo da nossa querida professora, mas antes, nós temos um grande presente, né, ofertado aqui pela professora Rita, pelo CRC, em conjunto com a Comissão de Direito Eleitoral e a OAB Tocantins, para todos os participantes, né? A professora Rita, visando sempre ampliar o nosso conhecimento, incentivar o nosso estudo, nos presenteou, né, a todos os participantes desse evento com um cupom de desconto, tá, de R$100 a todos os participantes em todos os cursos da professora. Então, eu já vou deixar aqui no chat o cupom. Então, como é que vocês vão aplicar? Tanto em cursos presenciais, né, professora, como em cursos online. Acesse o site da professora, eu vou deixar todas essas instruções no chat. Acesse o site da professorarita.com.br, escolhe o seu curso, são todos maravilhosos, que eu já estava olhando aqui agora, coloca o cupom de desconto no carrinho e ele já vai ser automaticamente aplicado na sua compra, certo? Então, agora eu vou falar para vocês o porquê que é importante ter esse cupom de desconto. A nossa professora hoje simplesmente é uma educadora formada pela USP, especialista em direito eleitoral e processual eleitoral, gestão pública, auditoria, controladoria e finanças, compliance e gestão de riscos. Ela atuou por 37 anos como analista judiciário e chefe de cartório na Justiça Eleitoral. Vocês estão achando que é pouco? Não. Ela é professora universitária, palestrante e criadora do maior canal do YouTube sobre prestações de contas eleitorais, minha gente. Olha só o calibre que nós temos aqui. Sendo hoje consideravelmente a maior referência nacional da área. Ela também me fez uma confissão, né? Ela é apaixonada pelo nosso estado, é apaixonada pelo Tocantins, pelo nosso pôr do sol aqui da Graciosa,
Então, professora Rita, sinta-se calorosamente abraçada, você está em casa e, nesse momento, está com a palavra. Ai, muito obrigada, minha querida, pelo carinho, pelas palavras, e todos que me conhecem sabem que o Tocantins toca muito forte em mim. É um lugar que realmente eu pretendo ainda passar um tempo muito maior de vida. Bom, e eu também quero aqui, para quem não conhece a nossa querida doutora Stephanie, eu também quero falar sobre você. Oh, gente. Ela é advogada desde 2012, atuante em tribunais de contas e municipalismo, atua em campanhas eleitorais no Tocantins desde 2012, com mais ênfase em campanhas municipais. Ela é formada em Direito pela segunda turma da Católica do Tocantins, é especialista em Direito e Gestão Pública pelo IDASP, inclusive já fui professora do IDASP, e é pós-graduanda em MBA de Licitações e Contratos. Então, estou muitíssimo bem acompanhada. Quero agradecer ao presidente, aos presidentes do tribunal, do CRC, da OAB, todos os que estão presentes, aos participantes todos que, de alguma forma, onde estão tentando aí acompanhar os ensinamentos. Sei que nós não temos muito tempo, são 40 minutos, né, Stephanie, que eu tenho. Senhora, 10 minutinhos ao final para perguntas e respostas. Tá, então, nesses 40 minutos, agora eu vou ficar de olho aqui no relógio para não estourar, e quero compartilhar com vocês o máximo possível de informações que sejam decisivas para que o resultado do trabalho de vocês tão árduo nessas eleições, como o presidente colocou muito bem, a grande dificuldade e da inter-relação entre o mundo encantado das resoluções e o mundo real. Eu sempre falo nas aulas que uma coisa é o que está disposto na resolução, da forma como é escrito, e outra coisa é o cumprimento daquilo nas atividades de campanha, nas realidades, que são dois mundos que acabam tangenciando, mas muitas vezes se desencontram. E o objetivo sempre é levar para o TSE e mesmo para os legisladores as possibilidades de aprimoramento da norma. Não tivemos grandes avanços agora, para 2026, até em razão de não ter alterações significativas, porque o novo Código Eleitoral, ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, no Senado, mas faltou ainda passar pelo plenário, pelos dois plenários, né, do Senado e da Câmara, para depois ir para a sanção presidencial. Então, estas, muito provavelmente, serão as últimas eleições com essa legislação, com a 23.607, com a 9.504 do jeito em que ela está, o novo Código Eleitoral para 2028 chegará balançando, né, abrindo todas as gavetas e jogando tudo no chão, porque realmente muda consideravelmente muita coisa. Então, vamos focar agora em 2026, para que vocês não tenham problemas, quem estiver assistindo, né, não tenham problema nos seus assessoramentos, nas suas campanhas, e os colegas da Justiça Eleitoral, que também sei que tem alguns aqui, possam trabalhar nos exames, nas análises de uma forma mais tranquila. Então, eu vou já compartilhar aqui a tela, que a gente vai disponibilizar ao final. Stephanie já avisou os senhores, né, que vai disponibilizar ao final. Vejam se entrou aí a visualização. Aparece direitinho? Sim, aqui para mim, sim. Então, peraí, deixa só eu ver se ela está passando. Só não estou vendo ela passar. Certo. Passou, professora, que ela está parada no primeiro slide. Ela está parada. Engraçado que na hora que a gente fez os testes aqui, ela passou direitinho.
Vamos ver. Vamos ver. Alberto está por aí? Alberto está conectado aqui também, eu acredito, professora. Fizemos os testes, hein, Alberto? Passava direitinho, agora ele não está indo. Faz parte, doutora. Tá Normal. vendo só, Alberto? Tanto que falamos sobre os preparativos. Feche e abre novamente que deve dar certo. Tá, vou fechar. Bom dia a todos os participantes. Gente, Alberto é incrível. Um querido. Ontem, no mesmo horário da nossa live, fizemos nossos testes aqui. Uma pessoa maravilhosa. Vou ver se agora vai, Alberto. Não, peraí, vou fechar tudo. Fechar e entrar de novo. Vamos lá. Fechei. Agora sim. Então, pera, deixa eu voltar aqui com vocês. Agora deu. Passa para mim, mas não passa não passa no compartilhamento, Alberto. Professora, agora foi. Né? Agora sim. Isso. Eu troquei aqui a forma, ao invés de usar as teclas, usei aqui o mouse. Não tem problema. Vamos lá. Pronto. Tá ótimo. Todos, então, estão vendo direitinho, né? Sim, senhora. Uma coisa, gente, que, como eu estava falando, né, a norma não mudou muito para esse ano, né, porque houve algumas alterações não tão profundas. Porém, as alterações não foram tão profundas, mas os pontos em que elas entraram são pontos tão decisivos, porque elas vão impactar diretamente num rigor muito maior da análise documental. E para que isso aconteça de uma forma satisfatória, mais do que nunca, o planejamento preventivo é necessário. A gente vem observando ao longo dos anos que cada vez que as diligências chegam, elas surpreendem cada vez mais os prestadores de contas com alguns questionamentos que o prestador fica, às vezes, sem conseguir interpretar, antes de mais nada, o que se está pedindo, para poder atender a contento. Então, as orientações, né, que eu vou compartilhar com os senhores nesse momento, é nesse sentido, no sentido de fazer um planejamento preventivo, buscando esse rigor documental, né, preparando essa massa comprobatória da história que vai ser contada, da prestação de contas, né, a prestação de contas nada mais é do que isso, é contar para a Justiça Eleitoral a forma como tudo ocorreu. A diferença esse ano é que esse acompanhamento contínuo que a gestão de campanha faz tornou-se decisivo. A gente vai ver que tem novo sistema, a gente vai ver que tem exigências novas até para a forma mesmo de contratações, e quem não estiver atento a isso poderá realmente aí ter alguns problemas mais sérios, né? Então, vamos lá. Vamos já passar para a nossa próxima telinha aqui. O momento que a gente está vivenciando agora, que é o momento da pré-campanha, esse momento já pode estar trazendo riscos grandes àqueles que estão disputando, ou que vão, né, disputar. Não há candidatos nem candidatas nesse momento, mas os pretensos disputantes já estão, muitas vezes, aí em atividades de pré-campanha, porque não existe um marco para pré-campanha, não existe uma data inicial oficialmente delimitada pela norma. Então, desde o dia seguinte à eleição passada, a pré-campanha, em tese, estaria se desenvolvendo. No ano eleitoral, as atividades se intensificam, e justamente por isso, os cuidados também.
As campanhas hoje deixaram, muitas vezes, as ruas e subiram para o digital, né? A gente tem aí a inteligência artificial atuando, né? As possibilidades de utilização das ferramentas que, bem utilizadas, de inteligência artificial são fantásticas, mas a má utilização também agora pode levar as campanhas aí a terem problemas sérios e multas altíssimas. Então, eu gosto de começar falando dos problemas, porque é o que importa para vocês. A melhor forma de fazer com que tudo dê certo é controlar aquilo que é controlar tudo que pode dar errado. Nesse controle do que pode dar errado, a gente de cara enfrenta a situação agora dos impulsionamentos de conteúdo. Por quê? A norma permite que haja o impulsionamento na pré-campanha, só que ela não traz balizas, limites claros, apenas diz que tem que ocorrer de forma transparente, módica, sem haver o pedido de voto, claro, e não há uma prestação de contas desse valor que é utilizado na pré-campanha. Porém, as plataformas de impulsionamento enviam ao TSE, à Justiça Eleitoral, nesses convênios que são mantidos, todas as informações dos gastos, dos CPFs, daqueles que vão ter CNPJ de campanha. Então, vai chegar para a Justiça Eleitoral tudo que foi gasto nesse período que antecede as campanhas. E aí vai se fazer o comparativo daquilo que foi gasto antes e durante, para saber se houve ali um excesso. Primeira coisa já importante é saber, se não tem limite, se não tem uma baliza estabelecida, então uma margem de segurança nas orientações é não ultrapasse 10% do valor de recursos próprios que o candidato vai aportar na campanha. Então, o limite de autofinanciamento que um candidato tem é 10% do limite de gastos. Até 10%, ele vai poder aplicar em suas campanhas de recursos próprios. Desse valor que ele vai aplicar nas campanhas, utiliza 10% disso para impulsionamentos. Qualquer ultrapassagem desse valor é um risco. Outra coisa importante é tentar esvaziar tudo que for impulsionado no CPF desse candidato, desse pretenso candidato, que agora é CPF, porque senão esses resíduos vão ficar, e na hora que for fazer a finalização das campanhas, aquele resíduo também do que foi contratado e do que efetivamente foi impulsionado vai se somar com o que sobrou do CPF. E aí vai ser aquela confusão que a gente vê todos os anos. Então, um grande ponto de alerta inicial é essa questão dos impulsionamentos. A contratação só pode ser direta por esse pretenso candidato, agora, né? E durante as campanhas, por ele próprio. Se houver um administrador financeiro, também. Outra coisa importante, normalmente, uma boa fatia dos profissionais atua não só nas campanhas com candidatos, mas também com os partidos políticos. Lembrar que partido político só pode impulsionar as convenções, né? Então, lembrar aí que tem esse limite. Outra coisa, financiamento coletivo, é um item agora, a partir do dia 15 de maio, que é hoje, né? A vaquinha virtual já está autorizada a ser contratada por pretensos candidatos. Essa contratação tem que ser feita sempre nas empresas que estão cadastradas no TSE, lembrar que essa contratação também tem que ser feita no CPF do pretenso candidato, senão todos os recursos que ele arrecadar, se for o filho, a esposa ou algum amigo que tem mais habilidade com a internet, esses valores não vão poder chegar ao candidato lá na hora que a conta bancária estiver aberta. Os limites são os mesmos, até R$ 1.064,9 em dinheiro, se houver pessoas físicas que colaborem e que haja vaquinha que aceite recursos em dinheiro. A partir desse valor, só transferência eletrônica, cheque ou o próprio Pix, que não deixa de ser uma transferência eletrônica. Lembrar, principalmente, que o financiamento coletivo vai exigir a identificação de cada um desses doadores, então a empresa tem que estar preparada para criar arquivo em layout próprio para ser importado.
Então, é imprescindível que aqueles que estão orientando, ou mesmo candidatos que estejam aqui, pré-candidatos que estejam aqui porventura assistindo, ter essa confirmação de que a empresa contratada sabe, né, vai poder lidar com as normas exigidas pela Justiça Eleitoral. Divulgação permanente para todos na transparência do site. E a gente tem também acontecendo nesse momento agora o imposto de renda, né? Nós estamos no mês de maio, que é o mês final para a entrega da declaração de imposto de renda. Esse é o momento em que todos aqueles que vão assessorar candidatos têm de estar cuidando de forma peculiar, um olhar clínico em tudo que está naquela declaração do candidato, porque muitas vezes ficam coisas ali de fora e que na hora das campanhas são utilizadas em campanhas e depois o confronto dos bancos de dados, Receita Federal e Justiça Eleitoral, traz divergências. Estamos cansados de ver contas serem desaprovadas por incongruências nesse aspecto. Na hora do registro de candidatura, lá no sistema Candex, vão ser informadas essas disponibilidades financeiras e os bens. O grande problema é que muitos esquecem ou deixam de informar essa disponibilidade financeira. E a hora que aplica seus recursos próprios, não tem ali essa uniformidade, essa sincronia entre as informações. Tivemos recentemente aqui em São Paulo, né, uma aluna que teve que levar o caso até a corte, em grau de recurso, para fazer reversão de desaprovação com determinação de recolhimento ao Tesouro, porque não havia explicação plausível para a origem do recurso recebido. Sem contar informações desatualizadas, porque apenas colocar a declaração do imposto de renda lá no sistema de candidatura não é o suficiente. Do dia 1º de janeiro de 2026 até o dia do registro das candidaturas, nesse período todo, o patrimônio pode ter se modificado, a quantidade de disponibilidade financeira pode ser outra, e se não houver essa atualização totalmente informada, antes mesmo das campanhas começarem, já temos aqui um motivo que vai ser ali detonador da regularidade dessas contas. Se a campanha já tiver, muitas têm, já doadores, que já são doadores de todas as eleições, já se sabe que haverá doadores, também fazer essa orientação, porque há limites para as doações de pessoas físicas. Vou falar numa tela aqui adiante sobre isso. Então, pré-campanha, tenham aí todos os cuidados possíveis. Uma outra coisa que a gente gosta de chamar atenção, e que eu sei que quem atua em prestação de contas, em todas as pontas de diligência, né, em todos os focos de atenção, o coração das campanhas é o fluxo financeiro. Eu não gosto de dizer que é somente o fluxo financeiro, porque o fluxo dos estimáveis também tem gerado problemas muito grandes. Então, todas as campanhas envolvem recursos financeiros e não financeiros. O foco nos recursos financeiros sempre é na administração das contas bancárias. Administrar esses trilhos de fluxo de recursos de origens distintas. O grande objetivo da diversidade de contas bancárias abertas é ter a comprovação de entradas e saídas e do cumprimento de cotas obrigatórias a depender do tipo de recurso, porque, do contrário, não seria possível haver uma fiscalização. Se houve ou não o cumprimento, se houvesse uma mistura da origem desses recursos, porque para cada tipo de origem há obrigatoriedades diferentes na forma de aplicação. Uma coisa que é uniforme para todas as contas bancárias é a necessidade das identificações. Identificações claras da origem, identificações claras do destino. No caso das contas dos fundos públicos, esses recursos só virão de partidos ou de candidatos.
mas a destinação aos fornecedores, aos prestadores de serviço, terão de estar totalmente identificadas, porque, do contrário, isso aí, além de poder gerar multas aos agentes bancários que não blindaram essas contas a repasses ou pagamentos de valores sem identificação, isso ainda vai trazer máculas à prestação de contas que vão gerar, no caso das contas dos fundos públicos, devolução ao Tesouro. Então, terminar a prestação de contas hoje e ter uma sentença de aprovação, desaprovação, não é só este o problema. O problema é porque após a decisão, em até 5 dias do trânsito em julgado, vai ter que ter ali o recolhimento do valor ao Tesouro. E nós vemos muitas vezes determinações de valores milionários, né? Essas eleições gerais vão movimentar recursos altíssimos. Então, é muito importante que haja um controle efetivo, ostensivo, diário, mais de uma vez por dia, de todos aqueles que estão atuando nessas prestações de contas. A novidade que tem esse ano é um rigor maior nos boletos, né, bancários, que eles vão ter que seguir todo um detalhamento no seu corpo, para identificar de fato o recebedor final daquele recurso. E nós tivemos aí também uma liberação da emissão de recibos eleitorais. Na verdade, isso já acontecia antes. A única coisa que a resolução nova trouxe foi a incorporação do que a emenda constitucional 133, lá em agosto de 24, chegou trazendo ali, chegou inovando, que foi impedir a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral entre partidos e candidatos, que era ali ainda um ponto que travava algumas movimentações de campanha. O partido sempre pedia o recibo eleitoral antes de enviar o recurso, e ficava aquela insegurança. Ah, mas o recibo tem que ter uma ordem cronológica, e se eu emitir esse recibo e esse recurso não vier, eu vou ter que desfazer esse recurso que está numa ordem cronológica? Eu emiti o recibo eleitoral hoje, o recurso vai entrar daqui a uma semana, isso não vai dar conflito na Justiça Eleitoral? Então, isso era uma grande preocupação que causava, né, aos assessores dos candidatos e partidos. Então, esse problema foi resolvido. Não quer dizer que não deva haver emissão de recibo se a campanha julgar necessário. O que a norma fez não foi proibir, foi simplesmente não mais obrigar. Há campanhas que decidem emitir recibos eleitorais para tudo, para terem ali uma segurança maior no trato de todas as informações, porque você tem um detalhamento de tudo que aconteceu naquela doação recebida. Se decidir por não utilizar mesmo o recurso eleitoral, então que se tenha um controle paralelo com e-mail, WhatsApp, endereço completo, tudo que vocês puderem ter dos doadores. Porque a hora que as diligências chegam, questionando às vezes uma doação, e é necessário entrar em contato para alguma documentação ali complementar com algum dos doadores, se não teve emissão do recibo eleitoral, muitas vezes não se tem o contato até dessas pessoas. Então, é importante estabelecer aí um fluxo de trabalho que tenha essa identificação. Vocês já me ouviram falar em diversos momentos, aí quem me segue, né, há alguns anos, já me ouviu falar que a aprovação das contas está diretamente relacionada à qualidade da massa documental comprobatória da história de receitas e despesas que ali estão. Nessas eleições, mais do que nunca, isso vai ser importante. E vocês vão ver em algumas telas aqui adiante o porquê eu estou enfatizando isso. Bom, quando a resolução diz que não é mais obrigado emitir recibo eleitoral para nenhuma doação financeira, existe ali uma ressalva. Ela diz, olha, tudo bem que não haja recibos eleitorais emitidos, porém, para todas as doações via Pix, é necessário que haja um relatório com os valores, os CPFs e os dados dessas pessoas. Nós sabemos que esse ano haverá um sistema novo,
né, de prestação de contas. Não temos ainda o nome, ou não está divulgado, né, melhor dizendo, já há o nome do sistema, mas não temos autorização ainda, né, para divulgar. E nesse sistema é possível que ele próprio faça esse relatório. Mas caso ele não faça, é importante a campanha saber disso. Os extratos bancários nem sempre trazem, né, na maioria dos casos não traz, a identificação completa do CPF ali nessas movimentações. Então, já estar atento sobre essa necessidade. Um outro ponto de atenção, né, nessa administração financeira é com relação às regras e os prazos dos percentuais dos fundos públicos para as cotas das políticas afirmativas. Nós tínhamos antes a cota de gênero, né, que atualmente é das mulheres, porque é o nosso gênero de minoria, de 30%, do fundo partidário, da fatia que vai ser aplicada nas eleições, 30% do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Nós tínhamos também a das pessoas negras, homens, mulheres, pretos e pardos, que é a cota racial, 30% da mesma forma, de FEFEC, e 30% da fatia do fundo partidário que vai ser aplicada nas campanhas. Isso tudo permaneceu. A emenda constitucional 133 também muda a cota racial lá no meio das eleições de 2024, e aí, nestas eleições de 2026, a resolução já traz, né, essa modificação, e tem a novidade da cota de etnia, que é a cota para os indígenas. Essa cota de etnia, ela é diferente no percentual. O percentual da cota de etnia é proporcional ao registro de candidaturas de pessoas nessa etnia. Exemplo, temos 10 homens em um partido, destes 10 homens registrados, 5 são indígenas. Quantos 5 representa de 10? 50%. Então, a cota de etnia do partido, que tem 10 homens registrados, sendo 5 indígenas, vai ter 50% ali de valor de cota de etnia. E se tiver, por exemplo, 10 mulheres, e dessas 10 mulheres tiver 3 indígenas, então, 3 mulheres representam quanto de 10? 30%. Então, a cota de mulheres daquele partido, a cota de etnia para as mulheres daquele partido será de 30%. Eu dei o exemplo de 10 e 2, né? 10 e 2, então 20%. 2 mulheres representam 20% de 10. O que é importante saber, não estou nem levando aqui a cota da composição da chapa, né, que tem que ter sempre 70 e 30 observado. Na cota das mulheres de gênero, na cota de gênero, tem sempre que acompanhar o percentual da chapa. Se for maior do que 30%, então vai acompanhar. É sempre no mínimo. Então, importante essas observações. Qual é o ponto grande de atenção? O partido tem um prazo de até 30 de agosto para fazer essa transferência. Caso não faça, em 30 de agosto, o que ele fizer após esse período é considerado repasse em desconformidade com a norma. E sabe o que isso vai gerar? Determinação de idêntico valor ser recolhido para o Tesouro. Imagina o partido passar ali fora do prazo e já gerar uma obrigatoriedade de recolhimento ao Tesouro de idêntico valor. Então, é muito importante que os partidos consigam orientar bem seus candidatos para terem suas contas abertas antes de 30 de agosto, para que ele possa cumprir a obrigação, para que ele, partido, não tenha as penalidades de recolhimento ao Tesouro. Então, haveria aqui um mundo para falar sobre isso também, sobre as cotas. Mas aqui, nesse tempo curtinho que a gente tem, de olho sempre aqui no relógio, é uma pincelada para vocês ficarem atentos. Doações de pessoas físicas e autofinanciamento, vocês estão vendo aí na tela. Estar atento aos percentuais efetivos.
não só aos percentuais de 10% dos rendimentos brutos de pessoas físicas, rendimentos brutos do ano anterior ao da eleição, e rendimentos brutos, entendam, a soma total dos rendimentos, isentos, tributáveis, não tributáveis, a soma geralzona de tudo. E no autofinanciamento é 10% do limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual concorre. Então, os limites são diferentes para a pessoa física e para o próprio candidato. As pessoas físicas têm ainda duas outras formas de colaborar com as campanhas. Elas podem fazer as doações estimáveis, cedendo bens próprios, bens móveis, imóveis, sempre próprios, tem de haver a propriedade daquele bem comprovada, e pode ainda prestar serviço gratuito, desde que seja serviço da sua própria atividade econômica. A pessoa física pode ainda pagar contador e advogado para candidatos da sua simpatia, e esse pagamento de contador e advogado, ele não entra em nenhum desses limites. Então, é uma terceira possibilidade de colaboração. Temos até a quarta, que é aquela que a gente não gosta de falar, porque ela tem, em 90% dos casos em que ela ocorre, ela dá problema, que é a contribuição voluntária do eleitor simpatizante, que ele pode, sozinho, por conta própria, auxiliar produzindo material, ou seja, o que ele quiser fazer, realizando gastos para o candidato em até R$ 1.064,10. Essa é uma possibilidade que a gente evita ao máximo, porque o candidato não pode ter conhecimento, a depender do tipo de material que essa pessoa física gera, ela pode colocar, às vezes, ali o CNPJ do candidato, o que vai gerar uma despesa para ele. Então, tomem cuidado aí com o eleitor simpatizante. Então, ter esse controle, esse discernimento entre os percentuais é muito importante. Lembrando que os percentuais do autofinanciamento incluem financeiros estimáveis e vale para o titular, para o vice, e para o titular e para o suplente, no caso de senadores. Então, tudo tem que ser muito bem controlado. Um outro ponto que eu coloquei aí também, que é importante ter uma boa administração de fluxo de recursos, porque é uma forma fabulosa de entrada de recursos, que são os jantares de arrecadação, né? É uma forma que traz muitos recursos, e se ela for bem administrada, não traz problemas para a prestação de contas. O que é necessário é ter um controle efetivo e observar os detalhamentos disso. A comunicação prévia e formal com 5 dias úteis de antecedência, né? Algumas campanhas se equivocam aí e comunicam com 5 dias de antecedência, mas tem que ser 5 dias úteis, o que leva o prazo lá para trás um pouco. Então, lembrar disso. Lembrar que só podem doar também pessoas físicas. Tomar os cuidados com compra de muitos convites por uma mesma pessoa, para não ser caracterizado ali pulverização de recursos. O comprador desse convite se torna um doador de campanha. Então, muitas vezes a gente tem os processos no cartório, né? Porque agora eu tenho que falar como uma servidora aposentada da Justiça Eleitoral, então ainda estou na adaptação dos verbos e dos tempos. Então, eu tinha no cartório eleitoral, muitas vezes, notificações, citações a doadores de campanha por doações acima do limite, né? São as representações que o Ministério Público entra, e a hora que esse doador chegava, ele se manifestava: não, mas eu não sou um doador de campanha, eu apenas comprei um convite para um jantar de uma pessoa amiga que está disputando a eleição. Só que ela não sabe que quando isso acontece, quando ela compra um convite, ela se torna doadora. E aí ela está suscetível aos limites de doação, né? Tomar muito cuidado, porque o doador que é isento de apresentar a declaração para a Receita Federal, ele tem até o limite de isenção. Não confundir o limite de isenção com esses 5 mil para redução de alíquota zero do imposto que tem agora. Já estamos vendo que isso vai ser uma coisa que vai causar grandes problemas. Equivocarem-se e considerar
como limite os 60 mil do ano, que seria 5 mil por mês, só que esse limite de 5 mil é apenas um limite para que a alíquota do imposto seja zero, o limite para apresentar a declaração, o mais prudente é considerar ainda os 28 mil, porque aí é risco zero. Sabe quem vai processar as representações por doação acima dos limites? Cartórios eleitorais do domicílio do doador. Imaginem as multiplicidades de entendimentos que acontecem quando há valores diferentes e as decisões serão nos cartórios eleitorais, mesmo sendo eleições gerais. Quem vai decidir por excesso de doação é o cartório eleitoral do domicílio civil daquele doador. Então, importantíssimo ter um foco aí grande de atenção. Nas dívidas de campanha, um outro item que tem aí, dívida de campanha, a gente tem uma novidade. Se por acaso terminar a campanha, o candidato não conseguir arrecadar naquele período entre a eleição e a data da prestação de contas, o partido pode ou não assumir essa dívida. Se o partido não assumir essa dívida e o candidato for arcar com recursos próprios, se ele já tiver utilizado todos os recursos próprios do limite dos 10% até a data da eleição, ele terá que recolher idêntico valor para o Tesouro. Da mesma forma, se for detectado que os valores que ampararam a quitação desses débitos tiverem sido arrecadados de fonte vedada ou de recursos não identificados. Mas o problema que eu vejo aí grande nessa novidade é que muitos candidatos acabam amparando ali com recurso próprio. Isso acontece muito no mundo real. E, a partir de agora, se a pessoa não tiver atualizada com essa novidade, idêntico valor terá que ser recolhido para o Tesouro. Então, anotem aí um cuidado maior nesse aspecto. Outro ponto que é importante nesses aspectos práticos que a gente discute, né, sempre que se fala em prestação de contas eleitorais. O controle e o rigor nas contratações, ele é muito grande. As inovações que existem agora é a seguinte: a norma traz em 2 momentos a obediência ao princípio da economicidade e a norma traz também a necessidade de extração das certidões municipal, estadual, federal, da contratação das despesas de campanha. E eu ainda recomendo para vocês o seguinte: façam as consultas todas às empresas prestadoras de serviço, fornecedoras de material, etc., de campanha, antes da contratação e façam também antes do pagamento, porque a gente já viu campanhas grandes com problemas, tendo que virar na corte, sendo desaprovadas aí em várias instâncias, indo até a última instância, porque simplesmente a empresa estava apta no momento da contratação e inapta no momento do pagamento, e essa despesa foi glosada. Então, tenham bastante atenção. Quando a norma traz o princípio da economicidade, o exame poderá exigir que vocês comprovem qual foi a pesquisa feita de valores e qual foi o motivo da escolha daquele fornecedor por aquele preço, principalmente quando estiver utilizando recursos públicos. E vocês sabem que isso não é uma coisa simples, porque fornecedor de campanha, existem vários detalhes aí, a celeridade da entrega, às vezes já é um fornecedor que já é o padrão, que já conhece, já sabe as artes, as agências de publicidade. Então, tomem cuidado, porque agora não basta simplesmente sair contratando da forma como quiser, porque o princípio da economicidade na norma, inclusive, ele não se restringe a recursos públicos. A norma traz respeitado o princípio da economicidade e não traz ênfase. Então, ainda que sejam gastos, recursos oriundos de fontes privadas, munam-se de documentos probatórios de que houve o cuidado ali com a administração do recurso na contratação. A norma também trouxe ali um reforço
nas vedações de repasses de recursos entre partidos e candidatos quando são de fontes públicas. Antes, a norma não deixava claro que naquelas coligações em que acontecem apenas na majoritária e não acontece mais eleição proporcional, coligação proporcional, que não poderia haver repasses financeiros, isso estava muito claro, mas que não poderia haver ali estimável sendo repassado. Então, uma grande discussão nos julgados das eleições de 2024, a gente observou que foi essa disputa, né? Não pode haver repasse entre candidatos e partidos que não estejam coligados ou federados de recursos públicos. Apenas pode se dar entre candidatos do mesmo partido, se não houver a coligação e nem a federação. E a norma trouxe agora, objetivamente, isso de forma clara, dizendo nem repasses financeiros e nem estimáveis. Então, o material em dobrada, que era aí a grande celeuma, já está, então, definido que não pode acontecer entre esses candidatos aí de partidos diversos. E já que a gente está falando do material de propaganda conjunta dobrada, a gente entra aí num outro ponto de dor do prestador de contas, que é a contabilização da receita estimável da dobrada. Porque todas as vezes que uma despesa conjunta é feita, o lançamento integral é feito nas contas de quem realizou o gasto. E o beneficiado com esse gasto, com esse material que foi produzido por um candidato ou por um partido beneficiando outro candidato, ele terá que ser lançado na prestação de contas, esse estimável, no rateio que lhe coube. O TSE já se posicionou firmemente quanto à obrigatoriedade desse lançamento, porque isso impacta no limite de gasto. A doação estimável recebida entra na prestação de contas abatendo o limite de gasto. Ocorre que no mundo real, alguns tribunais regionais consideram que não há essa necessidade. Então, o que cabe aos senhores, advogados, contadores, consultores, assessores de campanha? Saber claramente qual é a posição do Tribunal Eleitoral do seu estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, até a eleição de 2024, em todos os materiais, guia do candidato, manual de campanha, em todos os materiais produzidos oficialmente pelo tribunal daqui, consta que não há obrigatoriedade de registro desse estimável, assim como outros tribunais, mas isso é minoria. A maioria esmagadora dos tribunais exige que haja o lançamento do estimável. E quando isso não acontece durante a campanha e tem que ser feito no momento de diligência, se todo o limite de gasto já tiver sido utilizado e tiver que entrar isso numa conta retificadora, isso vai ocasionar uma extrapolação de limite. E isso vai gerar não só a multa, ou outros problemas, a depender da campanha aí dos adversários. Então, servidores da Justiça Eleitoral também que estão aqui nos acompanhando, sejam claros na informação transmitida ao público dos senhores, dos colegas aí de todos os estados, para deixar claro qual é o posicionamento daquele estado, se vai ser exigido ou não o lançamento do benefício do material da dobrada em rateio. E lembre aí de uma coisa importantíssima, quem tiver nas anotações aí, coloca um asterisco grandão. Quando o material em dobrada é doado para um candidato, não é exigido recibo eleitoral para nesse compartilhamento aí desse material. Porém, se um candidato a um partido faz um material que só tem a imagem daquele candidato, não tem dois candidatos ou mais ali, é somente um, o recibo eleitoral é obrigatório.
Recibo eleitoral continua obrigatório para doações estimáveis. Tem algumas exceções lá, mas que, se eu estivesse no lugar dos senhores, eu nem consideraria as exceções. Emitiria recibo eleitoral para tudo. As exceções são importantes quando esquece de emitir algum recibo eleitoral, alguma doação que aparece ali depois do momento, quebrando a cronologia. Então, se você sabe a exceção, você não quebra a cronologia, porque sabendo que não é obrigatório, você não emite o recibo eleitoral. Então, é importante estar atento a esses pontos. E, por fim, nessa tela, a comprovação da materialidade dos gastos. Mais do que nunca é imprescindível. E não é ter ali o esboço do desenho, do que era, né, o projeto no contrato do material. É o material físico, propriamente dito ali, fotografado, filmado. Vocês têm que ter isso à exaustão. Já criem drives com links que possam armazenar essas imagens todas do material comprovadamente feito, porque na hora que vocês forem questionados, muitas vezes por uma capacidade produtiva da empresa, porque a empresa não tem funcionários registrados, não tinha capacidade produtiva, e o que vocês têm que fazer? Documentar que, de fato, o material foi entregue, aquilo que foi contratado foi produzido. Sem ter essa comprovação da materialidade, fica difícil a defesa ter êxito. Outro ponto importantíssimo sempre é a administração de veículos e combustíveis. Aqui é um ponto nevrálgico, assim, o calcanhar de Aquiles de grandes problemas nas prestações de contas. E a gente tem novidades esse ano. Bom, primeira coisa, existe um percentual para alocação de veículos, que é de 20% dos gastos contratados. Primeira coisa, saber que a base de cálculo dos 20% não é o totalzão do limite de gastos, porque quem lê a Lei 9.504, na Lei 9.504, os 20% está sobre o totalzão do limite de gastos. Só que a resolução restringe esse valor. E ela diz que os 20% é para ser dos gastos contratados. Então, ela tira os estimáveis dessa conta, o que reduz drasticamente esse valor. Então, atentar para essa base de cálculo. É importante também, nessas eleições gigantes que vão movimentar aeronaves, embarcações, hidroaviões, saber que a contratação, a locação desses veículos que não são terrestres, não estão sujeitas ao limite dos 20%, mas estarão sujeitas a 3 princípios: da economicidade, da proporcionalidade e da responsabilidade com os recursos públicos. Então, tomem cuidado para não sair contratando, já que não está limitado aos 20%, sem controle daquilo que está efetivamente sendo movimentado ali nas campanhas. Outra coisa importante, o abastecimento da aeronave tem que ser obrigatoriamente pela campanha. O veículo terrestre que o candidato usa nas campanhas não pode ser abastecido com recursos de campanha. Nem recursos de fonte privada, nem recursos de fontes públicas. Mas as aeronaves, embarcações e hidroaviões obrigatoriamente tem que ser pelos recursos de campanha. Tem uma novidadezinha com relação a aeronaves na norma para 26. Ela diz o seguinte, que não adianta apresentar só a nota fiscal agora. Obrigatoriamente terá de ser apresentado um contrato com todos os detalhes daquela aeronave, daquela contratação daquela aeronave, inclusive a lista de passageiros, plano de voo, o itinerário, tudo. E a gente sabe que existem, inclusive, questionamentos quando a malha comercial funciona normalmente e, ao invés de utilização da malha oficial aí aérea, contrata-se a aeronave para esse tipo de deslocamento, gerando recursos muito mais altos. Então, para tudo o que for desviado do que seria o padrão, haverá questionamento.
E essa despesa, vocês sabem que ela é responsável também por vários recolhimentos. Aqui em São Paulo mesmo, na última eleição de governador, mais de 600 mil reais na prestação de contas do candidato, que é o atual governador de São Paulo, foram problemas com contratações de aeronave. E a determinação de recolhimento para o Tesouro chegou a quase 500 mil. Então, vejam, tomem bastante cuidado quanto a isso. Nesse fretamento aí de aeronaves, né, que ficou aeronaves, embarcações e o fretamento de aeronaves, algumas vezes essa aeronave é fretada, outras vezes ela é do próprio candidato. Tomar cuidado quando ela for do próprio candidato, para ter certeza se está no nome da pessoa física, ou se for de uma holding, a holding, utilizar bens que sejam administrados por uma pessoa jurídica da holding é permitido, né? No curso eu falo sobre, tem uma consulta sobre isso, mas os casos têm que ser analisados em detalhes para saber se encaixa realmente naquela possibilidade permitida que o TSE respondeu à consulta. Então, a gente não tem tempo aqui para eu entrar em detalhes, estou vendo aqui que a gente já está avançando no horário, mas são pontos de alerta para que vocês não façam contratações sem prudência, ou utilização, né, de aeronaves próprias de candidatos, sem a observação aí para isso. Veículos elétricos. Quantos veículos elétricos já temos circulando, né? Como é que é o abastecimento, como é que declara? Eu vou ter, se a campanha tiver todos os veículos elétricos, eu não vou ter abastecimento, aí vai ter um problema nas despesas casadas. A grande questão é a seguinte, o que vocês têm que deixar documentado é como é de fato que esses veículos foram abastecidos. Então, evitem aqueles pagamentos, né, por aplicativos que tem que ser feito no cartão de crédito, porque se for feito no cartão de crédito, vai ser feito na pessoa física do candidato, no CPF dele, porque candidato não tem cartão de crédito. O ideal é abastecer os veículos elétricos no comitê de campanha, e documentar, fotografar, e apresentar a conta de energia elétrica daquilo ali. Então, o que vocês têm que evitar é ter que fazer reembolso para candidatos. A hora que chegar o novo Código Eleitoral, tudo isso muda, tá? Mas agora, nessa norma, não existe reembolso para candidato. Então, utilizem ali, se for possível, sempre de uma forma que dê para ser comprovada, porque os questionamentos certamente virão em razão da incongruência entre veículos e abastecimentos, se a frota da campanha tiver muitos veículos elétricos. Notas explicativas também são muito bem-vindas, sempre. Carreatas tem novidade, uma novidade aí de logística importantíssima. Primeira coisa, saber que, sem ter a carreata informada, né, o aviso da carreata tem que acontecer com no mínimo 24 horas de antecedência para a Justiça Eleitoral. Se não tiver havido esse aviso e os carros, os veículos tiverem sido abastecidos com recursos de campanha, essa despesa poderá ser glosada. E a novidade é que, além de informar o quantitativo de veículos e a litragem desse abastecimento, também será necessário informar todas as placas dos veículos que estão ali naquele desfile, né, de veículos. Então, tomar bastante cuidado, porque agora o controle no posto de gasolina exigirá cuidados ainda maiores. E nessa contratação, já verificar aquele grande problema que as campanhas enfrentam, dos cupons fiscais e da nota fiscal ao final, que não traz os cupons fiscais. Então, contrato, cuidado, rigor no exame e nos abastecimentos, porque senão esse é um agente detonador aí da regularidade das contas. No final da tela, a gente tem ali rigores para combustível em geral, porque a gente sabe que os veículos que estão a serviço da campanha, eles têm obrigatoriamente de ser abastecidos pela campanha, assim como geradores.
era muito comum quando havia divergências no tipo de combustível utilizado, né? Muitas notas fiscais de óleo diesel apareciam na campanha e veículos ali somente movidos a etanol e gasolina. Quando era feito o questionamento, a campanha justificava que o diesel foi utilizado em geradores de energia. Bom, se os geradores de energia não estiverem lançados na prestação de contas, essa despesa será também glosada. E se tiver sido amparada com recursos públicos, haverá a determinação de recolhimento para o Tesouro. Outro ponto de atenção, muito importante, militância. Quantos milhões e quantos ainda outros milhões serão recolhidos para o Tesouro em razão da fragilidade dos contratos pertinentes a esse tipo de serviço prestado. Não importa se a contratação é direta dos militantes ou indireta por uma empresa, ainda que seja uma contratação indireta de uma empresa prestadora de mão de obra de militância, cada contrato de cada pessoa terá de ter todas as especificações da norma. A identificação completa, o período trabalhado, a atividade desenvolvida, os dias, folhas de ponto, quantas campanhas tiveram que devolver milhões porque não tinham o controle do horário de início e de fim da atividade, o tipo de atividade desenvolvida. O item 2 da tela diz justificativas de valores pagos. Não quer dizer que você tem que apresentar uma massa documental de militância, todos no mesmo valor. É óbvio, é claro que haverá divergência de valores a depender da atividade desenvolvida. Só que você tem que ter uma justificativa clara de quais são essas atividades outras que estão sendo desenvolvidas para que o valor pago tenha sido a maior. Do contrário, isso será glosado. Então, tenham aí muita atenção. Na hora da contratação, essa mão de obra toda já tem que ter conta bancária aberta. Não dá para descobrir na hora do pagamento que o prestador de serviço lá, o militante, não tinha a conta aberta, porque o pagamento tem que ser feito por transação bancária. Não usem cheque de forma nenhuma para militância. Cheque já não devia ser usado para nada, né? Mas algumas campanhas uma folha de cheque pode salvar campanhas. É importantíssimo que a campanha tenha folhas de cheque. Não dá para discorrer mais aqui demoradamente sobre isso, mas ter para não usar, ter para uma emergência de algo que seja necessário, mas as transferências priorizem realmente o Pix. E se a mão de obra não tem conta aberta, não consegue fazer esses pagamentos. Se paga com cheque, o cheque não é cruzado e nominal, esse cheque vai ser passado de mão em mão, não consegue encerrar a conta, aqueles problemas todos. Mas toda a atenção do mundo aos contratos de pessoal. O assessoramento jurídico e contábil, ele é outro ponto grande de atenção nesse regramento aí de contratação. Por quê? Contador e advogado, eles podem ser pagos por qualquer partido, por outros candidatos beneficiando um candidato, por pessoa física, pelo próprio candidato, e os valores que forem pagos para contador e advogado, eles estão fora dos limites da pessoa física, dos limites do autofinanciamento, e qualquer candidato pode fazer isso para outro. Existe uma série de regras sobre os lançamentos dessas contratações, mas elas não impactam nem no limite de gasto. O candidato pode, inclusive, arrecadar acima do limite de gastos, do teto que ele tem, se o valor que ele arrecadou a maior for para pagar contador e advogado, não há problema nenhum. A novidade este ano, mas para quem já é meu aluno, para quem segue as minhas aulas, eu já orientava isso desde sempre, é que, mesmo sendo pagos por fora, como a norma permite, a comprovação do pagamento,
o contrato que deixa claro quem está arcando com esses valores desses honorários tem de estar lá na prestação de contas, tem que inserir isso na prestação de contas, porque o fato de haver a permissão para pagamento à margem da campanha não autoriza que uma empresa pague por esses serviços, por esses honorários, que um permissionário de serviço público pague por isso, ou que uma fonte não identificada pague por esses valores. Então, ela apenas diz que não faz parte do limite de gasto, ela não vai ser abatida. Se ela for paga pela campanha, ela é considerada um gasto eleitoral, mas não vai estar suscetível à margem ali do limite, mas ela não pode ser arcada por fontes vedadas. Então, ter esse cuidado. Outra coisa importantíssima, a data do contrato. Data do contrato que vai ser pago pela campanha tem que ter como marco a data da abertura da conta. E como marco final, não é a data da prestação de contas, é a data da eleição. Ainda que esses profissionais continuem atuando após as eleições, a data da entrega oficial da prestação de contas poderia ser no dia seguinte ao da eleição. E a data da eleição é o marco para qualquer contratação. Então, nos contratos de contador e advogado, tem que ficar claro, aqueles que vão ser pagos pela campanha, tem que ficar claro essa baliza aí desses marcos. E a administração financeira, né, que é o administrador financeiro que deveria ser obrigatório, né, lamentavelmente não é, porque muitas vezes o contador, o profissional da contabilidade, acaba acumulando essa função de administrador financeiro, e ele pode fazer isso desde que no contrato esteja muito claro todo o serviço que está sendo prestado, até porque o profissional da contabilidade é responsável solidariamente por todas as irregularidades que estejam ali detectadas. O administrador financeiro também é solidariamente responsável. Então, a contratação do administrador financeiro não é igual à contratação de contador e advogado. Obrigatoriamente tem que ser feita pela campanha. E ninguém pode pagar por fora administrador financeiro. Então, observar isso. Quando houver contratação de administrador financeiro, normalmente tem que ser a pessoa de confiança ali do candidato. E por acaso for parente, esposa, esposo, filho, algum parente aí, tome cuidado com o valor pago. E essa pessoa, tem de haver uma demonstração de que essa pessoa, na sua vida normal, ela atua nessa área também, para que haja ali, né, uma demonstração ou alguma similaridade que ela tenha, né, a atividade desenvolvida, porque só ser uma pessoa da confiança e o valor pago com recurso público for alto, isso vai estar suscetível a questionamentos. Então, a visão sempre que eu falo para vocês é: analisem cada etapa e cada permissão do que os senhores vão autorizar a acontecer na campanha com o olhar de um analista muito rigoroso. Se você fosse um analista muito rigoroso das suas contas e chegasse para você as informações desse ou daquele ou de outro fato ali que você tem dúvida na campanha, você aprovaria? Você consideraria regular com esse olhar de rigor, de examinador? Se você perceber que não, ou que deu a dúvida, na dúvida não ultrapasse, ou deixe muito claro em nota explicativa aquilo que se quer afirmar. Bom, nós teremos este ano um novo sistema, e esse novo sistema vai estar totalmente integrado ao PJE, como o SPCE já estava. Só que os documentos não vão mais numa mídia separada, via CIEM, lembra? O que nós sabemos? O novo sistema vai ser acesso pela ContaGov. Os documentos que forem inseridos é um acesso web, ou seja, praticamente online, né? A cada transmissão que for feita, toda a documentação já vai automaticamente para a plataforma da Justiça Eleitoral, e o cuidado que tem que se ter aí grande é na hora do momento das contas parciais,
tomar cuidado para não deixar nada de fora, porque se tiver que retificar, o prazo que existe para retificar uma conta parcial é até o dia da eleição, porque a norma diz que é antes de iniciar o prazo da apresentação. O dia seguinte ao da eleição, inicia o prazo da apresentação das contas. Então, durante a campanha, no finalzinho ali, entre 13 de setembro, que é o último dia da parcial, até o dia da eleição, vocês têm que checar tudo o que aconteceu ali, que se modificou. Por exemplo, mão de obra que vai embora, as rescisões contratuais. Então, atualiza o que tiver que atualizar, retifica o que tiver que retificar, e uma dica é, para mão de obra, façam contratos curtos, fotografem, filmem, documentem esse pessoal trabalhando. Eleições gerais, né, muito diferente de eleições municipais, né, a forma de trabalho das campanhas é outra, mas estejam atentos a esses rigores. Muitos mais cruzamentos teremos, né, porque os bancos de dados, ainda mais com as superinteligências artificiais, cruzando absolutamente tudo, trazendo os indícios de irregularidade, e, portanto, quando as diligências chegarem, eu sei que apavora no primeiro momento, aquela interface nada amigável, né? Aquela carinha com aquele brasão que chega nos calhamaços, que você já começa a entrar ali num transe, num momento de extremo cansaço, né? Que os prestadores de contas já não sabem mais o nome que tem, já estão com estresse transbordando, né, nas galáxias, mas se tiveram o controle, o planejamento, a massa documental, tiver toda organizadinha, são 3 dias corridos. As diligências vão chegar na sexta-noite? Muitas. No sábado à noite? Muitas, porque os prazos são corridos, né, não se interrompem, e há prazos para a Justiça Eleitoral também, 3 dias antes da diplomação, tem de estar publicada a decisão que julgou os eleitos. Então, tudo é muito célere. Sem a organização documental para ser atendida a diligência, vai ter problemas aí. E com essa enormidade de cruzamentos, estejam preparados para muitos questionamentos. E muitas vezes, né, lamentavelmente, alguns servidores da Justiça Eleitoral, do jeito que o relatório técnico sai do sistema, encaminha direto para o prestador, não faz uma filtragem. Lamentavelmente, recomendo, inclusive, servidores da Justiça Eleitoral, procurem fazer essa filtragem, porque o tempo é muito curto, e tem muita coisa que vai que não tem necessidade, gerando aí, né, crises terríveis de estresse e mini infartos. Então, tomem cuidado. Os perigos, né, do artigo 30A, com todos esses cruzamentos, e a contracampanha, porque hoje não é só a equipe estar preparada, trabalhando para a campanha daquele candidato, é importante ter pessoas da equipe de olho no levantamento do que o candidato adversário está fazendo em sua campanha, porque às vezes se perde ali nas urnas, mas se reverte a decisão com as irregularidades cometidas pelo lado opositor. Então, estejam aí atentos às normas, ao cumprimento da própria campanha, né, que estejam cumprindo, e os oponentes também. A norma trouxe oficialmente esse ano o dispositivo de que aquela documentação que for apresentada após o parecer técnico, ela não tem o condão de mudar a decisão. Ela consegue minimizar valores a serem recolhidos para não causar ali, né, um enriquecimento sem causa do tesouro, do erário, mas é importante que vocês estejam atentos, porque o prazo preclui, né? As contas são judicializadas. Se a documentação não estiver organizada e não conseguir ser apresentada no prazo do parecer técnico, e a manifestação for por desaprovação, e o MP, e o juiz nada, e a corte for acompanhar, né, nessas eleições, os cartórios só vão analisar contas de partido, né, as contas eleitorais, porque todos os diretórios, mesmo que comissão provisória municipais, prestam contas normalmente agora, esse ano.
após as eleições e as parciais. Né? Existe aí um equívoco no senso comum de achar que eleições gerais, direção municipal não presta conta eleitoral. Desde que aquela direção esteja vigente um único dia das convenções até o segundo turno das eleições, ela é obrigada a cumprir todos os rigores de prestação de contas. Então, estejam atentos, porque sem massa documental organizada, não vai ter cumprimento de diligência, e muitas vezes a gente vê isso demais, contas são desaprovadas com altíssimos valores a serem recolhidos, simplesmente por falha na organização dos documentos, descumprindo, né, a celeridade que o ato exige. Então, num resumo aqui de tudo que a gente viu, o exame das prestações de contas, elas vão ser esse ano com menos tolerância a comprovações genéricas, maior rastreabilidade da origem do destino dos recursos, mais controle ainda na boa utilização de recursos destinados às políticas afirmativas, né? Quando houver aquelas despesas em conjunto de cotistas com não cotista, tem que restar comprovado que aquele cotista que fez gasto em conjunto com outro que não era, que aquilo beneficiou a sua candidatura, isso tem que ter prova evidente disso, e mais rigor ainda na fiscalização e no confronto de informações prestadas, porque o novo sistema, o web, compartilhando aí esse monte de banco de dados, vai trazer essa necessidade. E, dessa forma, o estudo e a atualização das normas desse assunto vão exigir cada vez mais profundidade técnica. Esse não é um assunto para conhecimentos rasos. O aprofundamento, compreendendo a lógica mesmo das exigências, porque os conceitos e obrigatoriedades se interrelacionam, né? Os conceitos nem sempre são compreendidos, e isso é essencial para evitar esses erros que podem levar a desaprovações e, pior, né? Às vezes até a cassações. Então, podemos passar para... Foi muito rápido, mas eu estava de olho aqui no relógio. Professora, mas se a senhora tiver mais alguma consideração a fazer, pode concluir que a gente consegue dar uma segurada ainda. Ah, não, eu acho que a gente pode passar, você deve ter muita pergunta, talvez? Temos 3 perguntas até agora, professora, no chat. Então vamos fazer assim, a gente responde as perguntas, e aí eu tenho algumas coisas a mais a acrescentar, mas aí eu acrescento ao final. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Porque aí, a depender também do que está doendo, né, nos nossos espectadores, a gente também já trata disso. Ok. Eu gostaria aqui, professora, de agradecer toda a sua explanação, como sempre foi uma aula regada de muito conhecimento, né? Nós estamos vendo aí que o cruzamento de dados vai pegar já nessas eleições, então temos que estar bem preparados. Eu gostaria de registrar também aqui a presença do Dr. Renan Bernays, que é o juiz eleitoral aqui na classe dos advogados junto ao TRE-TO. Obrigada pela presença, é sempre muito bom tê-lo conosco. Gostaria de agradecer também a presença de todos os membros da comissão aqui de Direito Eleitoral, que nos ajudam aqui na divulgação sempre, né, dos eventos, e gostaria também de agradecer a participação dos colegas de outros estados, que acredito terem vindo pela professora Rita, né, que eu faço aqui até onde eu vi, e me perdoem os demais, na pessoa da Letícia, né, que é de Fortaleza, e do Leonardo, que eu não sei o estado, mas registro aqui o nosso muito obrigada. E eu vou começar aqui, professora, pela pergunta da Letícia, inclusive se ela quiser complementar, ela perguntou aqui se a documentação já vai na prestação de contas parcial ou só na final. Então, se a Letícia quiser até apresentar melhor a pergunta dela, o momento é agora. Eu posso responder. A gente não pode agora afirmar nada sobre o sistema, porque oficialmente o TSE ainda não fez essa autorização de divulgação. O que se sabe é que tudo o que for inserido no sistema, nas transmissões, será automaticamente enviado. A forma como isso vai acontecer, nós saberemos quando o TSE disponibilizar. Por quê?
A preocupação da Letícia, eu sei onde ela já está, conheço a Letícia há uns 20 anos, sei lá, muitos anos já é aluna. É o seguinte, quando a gente insere o documento, quando a gente inseria, né, documentos no SPCE, o documento que ia era um PDF único, com todas as etapas daquela contratação. Então, o contrato, o pagamento, a nota fiscal, o recibo, fosse lá o que fosse, estaria ali num PDF único. Só que a campanha, ela vai se movimentando. Como antes essa documentação ia ao final, a campanha ia organizando os documentos para fazer essa junção, e a hora que aquilo tivesse concluído, só então ela inseria. Ainda oficialmente, não temos, né, não posso falar nada ainda que não esteja divulgado oficialmente, se o documento será substituído ou se ele será adicionado. Então, sobre essa pergunta, coloque aí um ponto, né, um asterisco, aguardar as orientações oficiais quando o sistema, de fato, estiver lá. O que já é público e que pode ser dito, não haverá entrega de mídia em separado. Da mesma forma como acontece no SPCA, que os documentos já vão no próprio sistema, será assim nesse novo sistema. Se até a parcial, ou digo até mais, Lê, se nos relatórios das 72 horas já não irão, antes mesmo da parcial, é o que a gente vai saber quando oficialmente o TSE divulgar. Ok. Esclarecidíssimo. O Leonardo, não fez bem uma pergunta, ele colocou um apontamento, né? O Leonardo Pereira, também um colega de outro estado. Ele é da Bahia. Isso, olha aí, um baiano aqui, que bom. Ele colocou o seguinte apontamento, professora: esse princípio da economicidade, no caso das contratações de contador e advogado, para fazer pesquisa de mercado por meio de cotações, se corre o risco de contratar um profissional sem experiência e sem especialização. Não, inclusive até Léo escreveu um artigo sobre isso, muito bom. O princípio da economicidade, ele não vai se aplicar a contador e advogado, entre aspas. O que é que se tem que observar na contratação de contador e advogado? Aquela coerência entre o valor cobrado, as atividades desenvolvidas e comprovadas naqueles relatórios que a Justiça Eleitoral exige. O que não vai poder? Na vida normal daquele prestador ali, daquele profissional, daquele contador, por exemplo, os contratos da vida normal dele são ali de 10 mil, 15 mil, no máximo 20 mil. Aí, de repente, numa prestação de contas, ele tem ali 100 mil reais para uma campanha, e para outra que é com recursos privados, 20 mil, para aquela que é com recursos públicos, 200. A gente tem um caso recente aí, né, de uma contratação de 40 mil com recursos privados e 400 mil com recursos públicos. Não é o princípio da economicidade que vai reger essas contratações, mas as justificativas dos valores contratados e do tipo de serviço prestado. Se naquela contratação, nos relatórios, na documentação apresentada, houver discriminado tudo que foi ali precificado para chegar àquele valor, ok, tranquilo. Muito bem. Por último, professora, temos a pergunta do nosso presidente, Gilcimar, o custeio de segurança e combate à violência política e a abertura de contas 100% digital. Como vai fluir na prática? A contratação essa é uma despesa nova, ótimo ele ter trazido esse ponto, é uma despesa nova, autorizada, a contratação de segurança, durante o período da campanha, só que tem um detalhe, essa contratação de segurança, ela tem de estar observando aquela lei da segurança, porque é uma segurança armada, então tem regras próprias, na lei própria sobre isso. Até falo o nome da lei, que eu tenho o número da lei, que eu vou deixar aqui fácil para vocês, tenho ela facinho aqui. E outra coisa também, essa contratação, é a lei 14.967 de 24.
que ela institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Então, todas essas contratações de segurança, tanto para candidatos quanto para candidatas, têm de estar lá. Tudo o que for gasto com isso tem que estar documentado da real necessidade. Então, esse já é um ponto. A outra questão que ele falou foi sobre a conta bancária. A conta bancária digital. A conta bancária digital, a abertura da conta bancária digital, eu acredito que seja para os próprios candidatos, o cuidado tem que ser muito grande, porque, novamente, os bancos vão, principalmente o Banco do Brasil, né, vai oferecer essa possibilidade. E o que aconteceu na eleição passada? Muitas tentativas de abertura por essa forma digital, não se concretizava ou demorava a acontecer, e aí o candidato abria uma conta lá fisicamente. Na hora que chegavam as diligências, vinham questionamentos sobre todas essas contas consideradas pela Justiça Eleitoral abertas, porque os bancos enviam os extratos bancários para a Justiça Eleitoral também, além dos candidatos, e havia esse questionamento. O que se tem que fazer de prudência? Todas as tentativas inglórias, as tentativas que não forem concluídas de abertura de conta, na hora da apresentação das contas, tem que se pegar com o banco documento, declaração do banco de que, de fato, aquelas contas não movimentaram recursos. E se, por acaso, o banco não fornecer essas informações, noticiar o Ministério Público, a Procuradoria, porque ele está descumprindo uma lei que é a transparência e o rigor na demonstração dos extratos bancários. E quando receber diligências, vamos supor que não tomou essas providências antes, mas recebeu diligência questionando essas contas, que foram tentadas, né, e não foram concluídas, tem que comparecer ao banco e pedir os documentos. Da mesma forma, o banco se negou, printa, faz foto, que foi na gerência do banco, o banco não forneceu as informações, mas tem que manifestar-se sobre isso. Não pode simplesmente dizer, foram contas que não foram concluídas a abertura, foram tentativas que não deram certo. Não adianta só informar, tem que juntar, na medida do possível, documentos que comprovem essa alegação. Gilcimar, excelentes perguntas, obrigada. Professora, nós temos mais uma pergunta, essa eu vou direcionar para o seu WhatsApp, porque infelizmente o colega de Porto Alegre, a professora vai responder pelo seu WhatsApp, conforme o link, né, do WhatsApp que está disponibilizado aqui, eu vou pedir que o colega encaminhe essa pergunta, eu até recoloquei no chat, porque o nosso tempo realmente está esgotado, então o colega Aldi, de Porto Alegre, por favor, encaminhe no chat da professora, que ela vai te responder, até porque é bem complexa, é relacionada a candidaturas indígenas, né, mas o nosso tempo, né, presidente, infelizmente, está no final. Tranquilo, eu conheço o Di, pode mandar o Di que eu lhe respondo. Isso, e eu agradeço imensamente, professora, a aula, eu passo a palavra aqui ao nosso presidente para fazer as considerações finais, agradecendo a presença de todos os colegas, né, coloquei os links também do cupom de desconto, tá, vamos lá, vocês viram aí que a gente não pode perder, né. Gilcimar, a palavra é com você. Obrigado, doutora Stephanie. Realmente, a professora Rita faz jus a toda essa fama dela, né? É o meu primeiro evento com a professora, mas já seguia ela no Instagram e passei agora a ser um fã número 1. Né? Verdade. Então, professora, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite. E esse convite, ele vai ser feito novamente, né? Acho que a partir de agora, a senhora não vai se livrar de nós aqui do Tocantins tão fácil. Não. Obrigada, meu querido, muito obrigada. Eu fico super feliz em saber que deu tudo certo. Eu fico muito feliz em te conhecer, que a gente realmente nos conhecemos agora, né? E quero também deixar um beijão para Paulo, doutor Paulo Melo, que teve um imprevisto, né, de saúde e profissional, que é um querido, sempre vem a São Paulo, e que me fez o convite com muito carinho. Gilcimar, daqui para frente estaremos juntos.
Vamos trazer a senhora pessoalmente aqui em Palmas, pode ter Ai, certeza. o fé em Deus vai dar certo. Então, tá bom, pessoal, agradeço também aos colegas de dentro, na pessoa do presidente Márcio Gonçalves, pessoal também apoiador do nosso evento aqui, do CRC, doutor Tiago, agradeço também a presença aqui do nosso juiz eleitoral, doutor Renan Albernaz, todos os colegas aí da comissão, enfim, os colegas de fora que participaram também conosco do evento. Vejo aqui inúmeros colegas, não dá para nominar todos, porque já dou adiantado da hora, né? Mas finalizo aqui dizendo que foi um momento único, foi uma aula, assim, engrandecedora, né? E essas inovações, assim como o direito eleitoral, eu falo que ele não é estático, né, professora? Então, isso só nos leva a crer a necessidade dessa atualização, e aí ela não para tão somente no advogado, inclui-se aí também os contadores, né? Meu muito obrigado a todos, e despeço aqui, se mais alguém tiver uma consideração, doutor Márcio, doutor Tiago, o próprio doutor Renan também, que está conosco, a palavra está aberta. Doutor Tiago, por favor. Pessoal, vocês me ouvem, não, né? Sim. Ouvem? Bom, como já era esperado, né, muitas surpresas e novas interpretações, detalhes, né, que fazem a diferença no dia a dia. É desafiador o processo eleitoral, como sempre, para nós, contadores, os advogados também, que trabalham junto conosco, e a gente espera que daqui para frente as coisas vão se resumindo, se afunilando, e esse conhecimento seja mais debatido para começar o jogo para valer, né? 45 dias de muita intensidade, que a gente não tenha mais surpresas e tenha mais capacidade de fazer um bom trabalho de muito sucesso para os nossos clientes. Obrigado pela participação, professora Rita. Até a próxima. Obrigada, doutor Tiago. Obrigada. Doutor Márcio, alguma consideração? Quero fazer, sim, parabenizar aí a doutora Rita, que eu teria que sair, mas o meu compromisso foi cancelado. Foi uma honra assistir a vossa palestra, foi excelente, trouxe os pontos nevrálgicos aí. Eu já tive muita dificuldade, doutor, com aquela questão do gasto de combustível e aluguel, principalmente aluguel de veículo. Você limita o percentual a um valor arrecadado. Então, você faz uma expectativa, um exemplo, de arrecadar 100 mil. Aí você fala, não, então eu posso gastar 20 mil com gasto de veículo e faz a contratação no início de campanha. Só que esse 100 mil não entra. Aí você extrapola o limite interno. Inclusive, o TSE que multava por extrapolar o limite interno. E, graças a Deus, uma tese nossa foi vencida e virou jurisprudência do TSE, porque não tinha essa previsão de multa de limite interno. Então, você só tem multa para extrapolar o limite de gasto geral. Mas esse gasto de combustível, de veículo aí, para mim, é um exame de futurologia, né? Porque você faz uma previsão, você contrata veículo, aí depois você não arrecada, aquele gasto seu inicial furou. Então, assim, são muitas incongruências, né? Doutor Márcio, deixa só eu fazer uma observação nesse ponto de uma dica que pode ser útil. Na verdade, o objetivo desse limite, ele é um limite móvel. O objetivo do legislador nesse limite foi justamente que fossem administrados os recursos do percentual à medida que os recursos fossem entrando, para que o cálculo se desse em cima do que efetivamente estaria ali. Mas, parabéns pela tese, por ter conseguido virar. Agora, daqui em diante, a gente já vê que a jurisprudência mudou no sentido de considerar que esse extrapolamento do limite interno agora também tem a multa dos 10%. Então, parabéns por ter conseguido, mas daqui para frente, se possível, utilize o que efetivamente tiver naquele momento. E aí esse limite ele vai sendo móvel à medida que a campanha vai transcorrendo. Não, isso é o correto. O problema é que os candidatos, eles não fazem, é impossível fazer, porque eles já contratam os veículos no início da campanha. Ele vai no partido, o partido fala, vou te dar 100 mil de FEFEC. Então, tudo bem, 100 mil de FEFEC, eu vou gastar 20.
Aí vai lá e contrata os veículos. Aí o dinheiro não entra durante a campanha, então é um problema. Para a gente, contador e advogado, tentar fazer esse malabarismo. Mas, enfim, um trem bastante complicado essa questão desse que eu chamo isso de sublimite, né? Isso. Mas parabéns, doutora Rita, excelente a palestra aí. E doutor Gilcimar fica no encargo de trazê-lo aqui pessoalmente para a gente avançar essas discussões aí entre advogados e contadores. Muito obrigado. Obrigada. Bom, colegas, doutor Renan, ainda temos uns minutinhos. Quer fazer alguma consideração? Na hora do almoço ninguém pensa, né? Então vou ser rápido. Passa aí. Parabéns, doutora Rita, eu não conhecia, mas muito enriquecedora a palestra. Gostei muito, anotei bastante coisa aqui. Parabéns à organização do evento, Gilcimar, Stephanie, nosso presidente do direito, Márcio, Tiago, representando o CRC, e muito enriquecedora mesmo, e, como eu disse, vou ser breve. Parabéns, e por mais palestras assim, viu? Obrigada, doutor Renan. Obrigada a todos, a gente vai dar um encerramento agora, pessoal. Professora Rita, até a próxima. Um abraço a todos e obrigada pela presença de todos. Obrigada a todos os alunos, obrigada a todos os organizadores, a todos os doutores, obrigada a Stephanie, obrigada a Alberto, da Manu Digital, obrigada a todos de verdade. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, até.